Começa mais um Profissão Empreendedor, o podcast que pode mudar a estratégia da sua empresa. Afinal, um insight muda o jogo. Eu sou o João Neto e peço que você se inscreva no canal e deixe o seu like, porque o assunto de hoje é: a marca registrada é um patrimônio valioso. Já pensou em investir naquela marca da tua empresa e no final você perder ela? Para falar sobre esse assunto, ela que é formada em Direito e atuando desde 2010 na área de propriedade intelectual, pessoa física ou jurídica, focado no atendimento consultivo personalizado e gerentes de operações na ABS Brands. Renata Molina, seja bem-vinda, Renata. Obrigada, João, pela oportunidade. É um prazer estar aqui, falar sobre um assunto tão importante que é o registro de marcas. O prazer é meu em ter você aqui para falar desse assunto tão importante e tão relevante para a classe empresarial. Exato. E atuando como nossa co-host de hoje, ela, que é jornalista, especialista em produção de conteúdo adaptado a multiplataformas e tendências estratégicas, head de conteúdo da ABS Growth, uma plataforma de crescimento para escritórios de contabilidade. Letícia Chiqueto. Seja bem-vinda, Letícia. Obrigada, João. Obrigada pelo convite. É um prazer, vai ser muito bacana. Vamos agregar bastante para esse pessoal aí. Tenho certeza que vai ser um conteúdo de muita qualidade. E quero também agradecer aos nossos patrocinadores, UpConte Contabilidade, ABS Brands e ABS Growth. Renata, primeiramente, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre como que você iniciou nessa carreira de registro de marcas e patentes desde 2010, né? Você falou. A gente queria entender um pouquinho como que você iniciou nesse ramo tão específico. Como que eu conheci, né? O meu primeiro contato com o registro de marcas foi no departamento jurídico da Associação Comercial, que eu comecei a trabalhar lá e atuei diretamente com o registro de marcas para os associados. Mas foi um amor à primeira vista. Aqui de São Paulo mesmo? Em Guarulhos. Em Guarulhos. Isso. E comecei a me aprofundar no assunto, comecei a fazer cursos, fui atrás e me especializei nisso. E até hoje estou aí, ativa. Desde lá não parei mais. Tem uma infinidade de marcas que já deram certos, as intercorrências, graças a Deus, o sucesso aqui é maior, o número de sucesso. Marcas famosas já trabalhou? Algumas marcas famosas como opositoras, né? Sim. Mas que eu obtive sucesso contra elas. Isso é importante no registro da marca. Exato. Diretamente assim. Isso é muito importante. Pessoal que assiste aqui o podcast, eu queria falar que hoje a gente está num ambiente diferente, porque nós estamos gravando aqui em São Paulo, na UC Filmes. Quero agradecer aí o pessoal da UC Filmes por ter cedido aqui o espaço pra gente, disponibilizado o horário aqui pra gente gravar esse podcast, que mais uma vez tem a patrocínio especial da ABS Brands. Isso. Renata, eu sabia que registrar a marca de uma empresa, assim, eu sabia por mim, assim, há tempos, né, que a gente registrava para não perder a marca. Só para não perder. Mas não é bem assim. Com o tempo, isso foi mudando a minha percepção. Na verdade, a gente não registra a marca só para não perder ela, né? Explica pra gente a vantagem que a gente tem em registrar a marca. Bom, João, primeiro pela exclusividade. O fato de você ter exclusividade naquele seu ramo de atividade, você já impede que terceiros a utilizem de forma indevida. Então, a exclusividade é o grande fator aqui. Então, você evita concorrência desleal, você evita que terceiros a utilizem, ou até mesmo que usem o seu nome, aquilo que você já construiu durante anos, como um fator positivo para eles conquistarem o espaço deles no mercado. Sim. Então, você consegue evitar esse tipo de coisa. Partindo disso, você cria mais credibilidade com os seus clientes, com o seu consumidor final, porque uma marca registrada, aquele Rzinho famoso dentro do círculo, já gera mais credibilidade. Sim. Você consegue abrir suas franquias e até mesmo licenciar o uso do seu produto. Então, é só vantagem. Você investe anos no
no seu produto, na sua marca, você investe marketing, você investe tempo, você tem um apego emocional. Então, você tem muito a perder quando você não registra a sua marca. Então, não é somente ter a propriedade da marca. Claro que isso é fundamental. Isso é fundamental, né? com Porque certeza. o certificado de registro, ele nada mais é do que um registro imobiliário, porque é um patrimônio seu. Um documento. É um documento. Então, ele é como se fosse um registro imobiliário. É um documento, ele é seu. E com isso, você trabalha a sua marca da melhor forma possível, evitando concorrências desleais e o uso indevido da marca. Muito bom. E esse processo também é muito de educação, né? Sim. Porque hoje a gente oferece não apenas o registro da marca em si. Exato. A gente educa o empreendedor que chega pra gente. Porque muitas vezes ele chega lá pra Best Brands. Poxa, eu não sabia que eu tinha que registrar minha marca. Não sabia por que eu tinha que registrar minha marca. Achava que eu registrando lá na junta comercial tava tudo ok. E não! Então, chega muito isso pra gente lá, né, Muito. Rê? Então, a gente, além de fazer o registro da marca, a gente mostra pro cara por que é importante. A gente faz todo esse processo de educação que lá fora ele não encontra. Ele encontra, e quando encontra informações falsas, informações que já nem fazem mais sentido, já não são mais válidas. Então, hoje, além do registro de marca, a gente também faz esse processo de educação por meio de conteúdos, redes sociais, blog. A gente está sempre passando isso para os nossos clientes. Na Growth e na Brands Na também. Brands, isso. Porque a gente tenta entender qual é a dor do cliente. Sim. Qual é o maior problema que ele encontra em registrar a marca dele, já que ele não entende o porquê que ele tem que registrar. Essa situação que ela colocou de o cara não saber por que e como e quando, né? É uma pergunta muito frequente que eu recebo lá no escritório quando eu vou abrir uma empresa. O cara, ele acha que ele tá abrindo a empresa e, vou abrir a empresa aí, vou colocar o nome, profissão empreendedor aí da minha empresa, já tá certo aí, a marca é minha. Aí eu tenho que explicar para ele, né? Eu falo, não, você tem que fazer um registro no INPI, aí você precisa procurar a ABS Brands e tudo mais, e faço o encaminhamento, né, para ele poder conversar direto lá com o pessoal do registro de marca de vocês. Mas registrar na junta comercial, é necessário registrar? Então, a pergunta é essa, é necessário registrar a marca ou só na junta comercial já tá tudo certo? Não, são órgãos totalmente distintos, eles não se comunicam. Eu explico muito isso para os meus clientes, Sim. porém eu quero que você explique, porque você é especialista nisso. Eu explico para todos eles que vêm atrás de mim também, porque muitos acreditam que o fato deles já terem o registro na junta comercial, já terem a razão social, inclusive o nome fantasia, que vem logo abaixo da razão social, já seja o suficiente. Mas não é. Por quê? São órgãos totalmente diferentes, eles não se comunicam. Então, a junta comercial, ela nada mais é do que estadual. Você está protegendo a sua razão social, aquele nome que você vai usar como empresarial. Então, é o nome que vai sair em notas fiscais, em compras, é o seu nome empresarial. Então, dentro da sua junta comercial do seu estado, você vai ter exclusividade nesse nome. Ninguém mais vai poder fazer o nome parecido com o seu, referente à razão social. Lá em outro estado, que nem você é do Paraná, então aqui em São Paulo, se alguém quiser fazer uma razão social igual à sua, vai fazer. Por quê? A junta comercial daqui não se comunica com a junta comercial de outro estado. Então, pode haver dois profissão empreendedor limitado, ME, em estados diferentes. Diferente do registro de marca, aquele que a gente faz dentro do INPI. Ele abrange nacionalmente. Sim. Então, você, profissão empreendedor, registrou, tem lá o seu CNPJ, tudo bonitinho, a sua identidade empresarial, mas você tem que ter a sua identidade da marca. Aquela que vai ligar você com o seu cliente, com o seu consumidor, com o seu público. Que é o registro. Que é o registro dentro do INPI. Somente ele te dá exclusividade no seu ramo de atividade, nacionalmente falando. Então, aquele que você, do Paraná, você é exclusivo no seu ramo de atividade, na sua classificação no Brasil todo. Certo. Ninguém mais de nenhum outro estado pode ter a mesma marca que você dentro da mesma classificação. Eu lá, quando eu fiz uma alteração, né, na empresa agora, e fiz alteração de nome. O nome fantasia já era Upconte Digital Contabilidade. Certo. E aí eu alterei também a razão social.
UpCont Digital Contabilidade Limitada. Isso. E também tem o registro de marca Que já do tá INPI. certinho, UpCont redondinho. Digital sim. Contabilidade Limitada. Então, eu tenho os três nomes. O Certo. Razão, o nome fantasia Fantasia. registrado e o nome fantasia também ali. Normal, que é que tá lá só no cartão do CNPJ. só um informativo, na verdade, Uhum. no cartão do CNPJ. Sim, Uma pergunta, uma dúvida mesmo. certo. Se eu registrar a razão social, igual eu fiz, UpCont Digital Contabilidade Limitada, ele tem uma força maior na hora de você fazer o registro no INPI? Ou pode ser que que não dê certo alguma coisa por o nome da minha empresa ser já UpCont Digital Contabilidade? Ah, não pode porque tem outro. Se tiver registrado dentro do INPI, sim. Aí é um empecilho. Aí eu não posso. Sim. Em relação à razão social, isso não é levado em consideração dentro do INPI. Sim. É a marca que é. É sempre a marca. Sempre a Então marca. não existe uma vantagem de eu ter o meu nome fantasia No seu cartão, no cartão do CNPJ. Exatamente. Não é vantagem, não é garantia de que você vai evitar plágios, concorrência desleal. Não é, gente. Então, CNPJ, razão social, não é garantia de marca registrada. Somente no INPI mesmo que você tem essa garantia. Muito bom. E é uma coisa até que a gente fala muito com os clientes, principalmente para quem tá abrindo empresa agora, registra a sua marca do começo. Sim. Porque às vezes o cara trabalha 5, 6 anos naquela marca sem o registro, e aí quando chega alguém, ele fala, pô, estão usando minha marca ali, vou no INPI ver o que tá acontecendo. E ele vê que aquela marca não é dele. Não é dele Aí ele mais. perdeu 5, 6 anos de todo aquele trabalho que ele produziu em rede social, em design gráfico, em site, ele perde tudo. Perde tudo. Porque já tem alguém que registrou a marca. Mesmo que ele abriu a empresa há 3 anos, o concorrente abriu há 3 anos com aquele nome, e ele tem há 6 anos a empresa, ele perde. Olha, eu vou ser bem honesto. A Letícia está lendo os meus pensamentos. Tá vendo? A comunicação tá alta aqui. Tá muito boa. Se eu abro a empresa, então, Certo. começo a trabalhar com o nome fantasia. Vamos pegar a UpCont aqui, que é a Uhum. minha empresa. Sim. Começo a trabalhar com o nome fantasia, não tem nada registrado no INPI, nem no CNPJ. Coloquei simplesmente o nome fantasia Uhum. lá, UpCont. Tá. Só que esse nome, ele já está registrado no INPI por outra pessoa. Por um outro escritório de contabilidade. E eu estou usando ali. Você tá usando. Qual que é a consequência que eu tenho de estar trabalhando há 10 anos com esse nome que talvez não esteja registrado, mas aí outra pessoa tem a propriedade desse nome? Que já tenha pensado antes. E que já você tenha registrado. Registrado. Inclusive, já Sim. está no INPI. Você é o terceiro de má fé aqui no caso. Você Certo. está usando uma marca registrada de forma indevida. Ela não é sua. Ela não te pertence. Ela tem um dono. Entendi. Então, você não pediu autorização para esse dono. O problema é, você pode ser acionado pela justiça, você pode receber uma notificação extrajudicial para deixar de utilizar imediatamente essa marca, esse nome, porque ele não é seu. E se você não obedecer, se você não acatar a notificação extrajudicial, aí você corre o risco de pagar uma indenização que não é barata. Que daí já corre processo judicial. Sim. O E é uma coisa que advogado dura não quer. anos, tá? Sim. Então, durante esses anos, você vai ter custos com advogado, você vai ter que parar de utilizar aquela marca que você já criou apego. O apego, eu acho que é o que mais me toca aqui no meio, sabe? Porque você cria todo um apego com aquela marca, você tem um carinho, você começa a divulgar, gasta com material publicitário e essa marca é sua, Sim. mas não é. Aí é onde você se engana. porque você se apegou, Você se mas apegou, na verdade a mas não é. propriedade não é sua. Então você vai perder muito dinheiro. Por isso que a gente fala, começou um empreendimento, começou um negócio, primeira coisa, corre ver se esse nome está disponível. Se estiver disponível, corre registrar. Senão você vai ter muito mais gasto. Aí sim você vai ter uma despesa muito grande. Então, tá vendo, Letícia? Como que a gente precisa fazer a educação Sim. desses caras? Muito É o nosso importante. ponto forte. Você imagina uma pessoa que do nada falou, vou empreender. Aí ela vai procurar um nome, Uhum. que não é um negócio fácil. Sim, não você é procurar, fácil. você achar um nome legal, falar, não, esse nome vai dar legal aqui pra minha empresa. Não é fácil. Uhum. Aí ela chega lá
e de repente já tem o nome de outra registrado. pessoa. Mas aí como que eu faço para saber se esse nome que eu escolhi legal, antes de abrir a empresa, se ele está registrado no nome de alguém, no INPI, no caso, porque na junta quem vê é o contador, Sim. né? O contador consegue ver. Mas no INPI, como que eu consigo ver se já existe essa marca registrada no nome de alguém ou se já está em processo de registro? Sim. Hoje eu, quando eu preciso fazer isso, ou os meus clientes, eu contacto a ABS Brands, né? A Renata, a Letícia, as meninas lá, e já vejo, tá registrada, não tá? Tem a possibilidade de fazer o registro e elas já colocam todas as opções ali para mim e eu passo para o cliente, ou elas mesmas já falam diretamente com o meu cliente, colocando ali, tirando todas as dúvidas dele, e se não tá registrada a marca, já procedemos com o registro Já e damos já sequência colocamos lá. o nome da empresa dele no nome dele. Isso é muito Isso. importante. Isso é muito Aí importante. é um documento dele, vai ser dele. E como que eu faço essa consulta? É só através do advogado? É só através de uma empresa de registro de marcas? Ou, de repente, eu posso entrar em algum site, alguma consulta pública? Explica um pouquinho para nós. João, essas informações, elas são públicas, tá? No banco de dados do INPI, você consegue. Qualquer pessoa consegue entrar lá e fazer essa busca. Porém, o porquê que é importante buscar a ajuda de um profissional, né? De um agente da propriedade intelectual? Porque você, João, vai lá e coloca UpCount, digita UpCount e aparece lá que tem uma UpCount com 2 T's no final. Você vai pensar o quê? Poxa, com 2 T's no final é diferente da minha, não conflita. Então, tem esse entendimento das pessoas que não entendem muito bem. Geralmente, a pessoa faz a busca exata. Então, a busca exata vai buscar somente aquela palavra, aquele termo. Tá. Enquanto a gente busca lá na radical. Então, a radical vai trazer tudo do banco de dados que tem com aquele termo. Na classificação, claro, né, do seu ramo de atividade. Sim. Então, ele vai me trazer uma pesquisa completa, onde eu vou ver se tem ou não alguma anterioridade conflitante, se tem alguma marca que vai causar problemas para a gente lá na frente, porque também não é justo eu falar para o cliente, olha, tem essa marca aqui, mas acho que dá para passar, sendo que não dá, porque eu já me adianto ao julgamento do INPI. Quando eu faço uma busca de marcas, eu já me adianto, eu já tento entrar na cabeça do examinador para ver o que ele vai entender daquele pedido. Você já tem um know-how disso, Sim. né? Sim. Então, eu já Você não vejo. vai empreender uma energia, teu Sim. tempo, Porque é tempo, dinheiro, é Naquilo, muito né? naquilo. tempo Então, seu, tempo do cliente, tempo de todo mundo que está envolvido, o ideal para é saber sempre que de repente não dá não certo. dá certo. E é o que mais acontece. Porque eu já tive clientes no decorrer desses 12 anos que me procuraram e falaram assim, não, mas eu já pesquisei a minha marca, ela tá ok, tá liberada. E nem me passaram qual era a marca. Aí, passado alguns anos, essa mesma pessoa me procurou. Falando, Renata, não deu certo, foi indeferido por causa disso, daquilo, não sei o que lá. O que você sugere? Aí sim ela veio me ouvir. Sim. Entendeu? Então, assim, isso já aconteceu muito e acontece bastante ainda hoje. Que é a opção do profissional, é uma opinião de um profissional Exato. que vive aquilo todos os dias, né? Uma vez né, que a gente Letícia? não cobra pela busca, porque a busca ela é aberta, ela é pública, Sim. não tem cabimento a gente cobrar. Mas eu faço uma busca bem radical e eu uso de clareza, de transparência com o cliente. Dá, não dá, não dá. Por quê? Por causa disso. Eu já me adianto. E tem que analisar bem a fundo. E isso. analiso bem a fundo. Sim, a gente faz uma busca bem radical mesmo. É uma análise bem minuciosa. Sim. Inclusive, recentemente teve um caso bem famoso, foi até pra mídia, né? Da Festa das Patroas, Isso. a Maiara é Marisa e a Marília verdade. Mendonça, Eu vi. que elas usavam a marca Patroas, que já era registrada desde 2013, 17, desde 2017. E por não ter feito essa busca mais detalhada, elas acabaram perdendo o Patroas, tiveram que mudar pra Festa das Patroas. Isso. Né? Ainda ficou mais ou menos igual, então. Ficou. Eu não vi o desfecho da história, mas eu vi esse caso, Sim. Sim. dizendo da marca, né? Até porque a gente que tá mexendo sempre lá com vocês, a gente tá sempre... Não, quando surgiu essa questão, eu já corri buscar. Já fiz lá, Sim. eu já fiz todo o levantamento. Falei, olha, é por causa disso. Já expliquei tudo pra Letícia. Sim. Falei, olha, realmente não dá. E a gente vê os comentários, né? Muita gente fala assim, poxa, mas
a da tal pessoa é a patroa, e da dupla sertaneja é as patroas, Sim. tá? Mas foneticamente elas são idênticas, entendeu? Então essa letra a mais, esse S a mais, esse S que dá o plural, ele foneticamente é a mesma coisa, vai causar confusão. Sim. É por isso que é importante sempre um profissional fazer essa busca. E se você quiser fazer a busca gratuitamente por um profissional, Sim. você clica no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo, você vai falar com a ABS Brands, ela vai fazer para você a busca bem detalhada, vai passar para você tudo como que funciona, quanto que fica para registrar, Sim. como que é, quanto que é parcelado. É sensacional e você vai ficar com a sua marca no teu nome ou no nome da tua empresa, que também dá para fazer. A gente já vai falar até um pouquinho mais disso daí. Uhum. Mas eu sei que existe uma questão de classes Sim. das marcas, né? Uhum. E eu queria perguntar o seguinte. Por exemplo, a escritório de contabilidade, no meu caso, é registrado acho que na classe 35 ou 36, né? isso. Quais outros números existem de classe? Só para você me dar um Certo. exemplo aqui. Tá. Existe o 38, por exemplo? Sim, são 45 classes no total. Tá. Tá? Por exemplo, vamos pegar alguma coisa nada a ver com a outra aqui. Ok. Então, nós temos ali 35. Deve ser alguma coisa relacionada à consultoria, contabilidade e tudo Ao mais. comércio. Se eu quiser abrir uma fábrica de refrigerante e colocar o nome de UpCont e registrar ali com outra classe. Porque daí é outra classe. Sim, é outra classe. Dá certo? Dá certo. Aí não conflita. Não conflita. Por quê? Existe a lei da especialidade, certo? Certo. Então, o INPI ele tem 45 classes. Da 1 a 34 são classes de produtos. E da 35 a 45 são classes de serviços. Então, você é UpCont, você é contabilidade, está na classe 35. Certo. Aí, se eu quiser, de repente, fazer um perfume com o nome UpCont, Nossa, me eu deu uma vou ideia. para classe 3. Clientes, vou fazer um perfume com o nome UpCont e vou Isso, presentear vocês de exato. Natal, viu? Ó, imagina que legal. Fazer igual o Silvio Santos, ele coloca o nome dos famosos, Dos né? famosos, Dos perfumes, legal. Entendeu? Então, eu consigo fazer na UpCont, na classe 3, porque o meu público vai ser diferente do seu. O público que vai procurar UpCont contabilidade é aquele público que precisa de um contador, Sim. entendeu? Já aquele que vai procurar a Renata UpCont como perfumes é aquele que está pensando em cosméticos, perfumes, maquiagens. Então, o público é diferente. Não vou causar uma concorrência desleal. Eu não vou causar uma confusão no público, entendeu? Certo. Então, nas classes diferentes, é totalmente possível a gente ter marcas parecidas. Então, vamos de exemplos, né? Lojas Renner. Ela é de artigos do vestuário. Então, Lojas Renner está na classe 25, ela está na classe 35, diferente das tintas Renner. E o Renner, quando falo, é o Renner idêntico. É igual, Tá? né? Dois é verdade, N's, com dois N's, Entendeu? E a tintas Renner, ela tá na classe 1, ela tá em classes totalmente diferentes. Porque são tintas, o público é diferente. Uhum. Não causa confusão. Porém, isso não significa que são todas as marcas que você pode trabalhar dessa forma, tá? Existem as marcas de alto renome. Aquelas marcas que elas são mundialmente conhecidas e são extremamente conhecidas. Então, uma Coca-Cola, um McDonald's, uma Ferrari da vida, são marcas de alto renome. Você não pode, em nenhuma outra classe, registrar esses nomes. Mas elas já têm têm registrado em todas Não, as classes? Não, mas elas são alto renome. O fato de elas serem alto renome já dá uma exclusividade total para elas em todas as classes. Mas tem daí um processo que ela faz para ela... Sim, tá é nesse outro patamar daí. isso, exatamente. Mas são marcas muito famosas, muito conhecidas, em que a pessoa que bate o olho, por exemplo, vai saber que Ferrari É Ferrari. é Ferrari. É vermelho. Virou até um Gente, é meme vermelho. na internet esses Exato. tempos atrás, porque tinha um salão de cabeleireiro no interior de alguma cidade, eu não lembro qual que é, Pequenininho. com o nome Ferrari. E aí a Ferrari entrou com um pedido. Notificou que virou eles, pra sim. mudar. Virou até meme na Porque internet. não pode. Nossa. E se você tenta registrar, o INPI barra na hora. Porque já Não, tá num outro não. patamar. Exatamente. Então, sim, você pode registrar o mesmo nome em outras classes, desde que não seja uma marca de alto renome. Entendi. Entendi. Quando a gente fala do registro da marca, né, hoje, o podcast nosso, Profissão Empreendedor, a gente fala
para os empresários em geral, a internet em geral, né? O público hoje que da UpConte, por exemplo, que é a minha empresa que eu trabalho, eu sou focado nos pequenos empresários, né? Nos de menor porte. E a gente sempre escutou falar que esse negócio de registrar marca, a gente achava, na verdade, que era para empresa grande. Nossa, Sim. Coca-Cola, o McDonald's, o Silvio Santos. Não. Hoje é para todo mundo Pra isso. todo mundo. Na verdade, sempre foi. Sempre foi. Né? É uma questão Mas por cultural. falta isso. de conhecimento, Falta de conhecimento. da Sim. tal educação que a gente tenta passar para as pessoas, né? Sim. As informações. Então, as pessoas desconheciam isso. Que Desconhe- a gente bate Pode muito falar. na tecla também. Tá, hoje você tá começando, você não é uma Coca-Cola. Mas e se seu produto, se seu serviço for tão inovador que você fique maior que a Se Coca-Cola? você virar uma startup bilionária. Aconteceu isso com o McDonald's. Sim, né? Exato. exato. Exatamente. O nome McDonald's foi o que mais chamou a Que atenção. nem é do Ray Exato. Kroc, Não, né? mas foi o que mais chamou a atenção dele. O McDonald's. Ele Não falou é que- o nome dele, Ele né? falou que o nome Sim. Croc não ia ter o mesmo poder que o McDonald's, né? Exato. Então, Até porque já era muito famoso. sim, e já era tal. conhecido. Então, gente, tem que pensar nisso. A Coca-Cola, ela não começou esse monstro que ela é Coca-Cola. hoje. Sim. Entendeu? Ela começou lá atrás, vendendo quantos refrigerantes por dia? Pouquíssimos. Então, tem que pensar nisso. Porque é que nem a Renata falou. Sempre tem alguém olhando pro que você tá Sim. fazendo. Sim. Nunca ache que você tá fazendo, tá dando certo e ninguém tá te vendo. Tô vendo. Sempre tem alguém te Principalmente olhando. os seus concorrentes. Sim, ainda mais nessa era digital, onde as informações elas são instantâneas. Uhum. Então, todo mundo sabe o que você faz. Todo mundo. Se as redes de fast food, eles registram o nome do lanche, por que você não vai registrar o nome da sua marca? Ah, é tudo registrado. É tudo Sim, registrado. é tudo registrado. Porque não é só... Então, vamos lá. Ó. Vamos fazer aqui Uhum. Esse negócio de registro de marca, gente, não é só pro nome da empresa. Não. Isso daí é também para os produtos que a empresa vende. Sim. Discorre um pouquinho uma de vocês aí. A Nestlé, a gente gosta de usar bastante o Uhum. exemplo da Nestlé. Então, todos os produtos dela, Nescau, todos os chocolates Prestígio, dela, o Prestígio, o soufflé é da Nestlé, né? Nestlé, Sensação. patrocina nós. Patrocina aqui. nós, a gente. gente consome bastante. Patrocina nós, Nestlé. Então, todos esses nomes, eles são registrados, tá? Então, vamos supor que a Vigor vai trazer um lançamento daqui 2 anos, algum iogurte novo, né? Figor, patrocina nós também. Estamos aí. Se ela vai lançar daqui 2 anos, ela já entra hoje com pedido de registro. Ah, é do antes. nome. É antes, ela não vai lançar sem Um ter negócio. o registro, aham. entendeu? Então, todas as empresas, as grandes, elas pensam dessa forma. Por que, que a pequena não vai pensar? Sim. Entendeu? Não tem o porquê a gente não pensar dessa forma. Até mesmo uma pessoa física, ela confecciona a roupa dela. Poxa, já pensa, já registra o seu nome lá para garantir. Quando você começar a comercializar, você vai ter mais autoridade naquela atuação, entendeu? Não vai correr o risco de perder a sua marca. Você vai conseguir dormir tranquilamente, sabendo que não tem nenhum terceiro tentando roubar a sua ideia. Porque ideias boas, elas são roubadas, né, João? Alguém tá. É igual você Sim, falou, alguém tá Alguém vendo. tá vendo. E- Alguém tá vendo. E pode ser que Sim. queira se. Pegar o bonde andando ali, Sim. pular nele e falar, Sim. meu. Já é conhecido na internet, não é? Exato, Ai, exato. deixa eu ver se tá registrado. Não tá registrado. Pera aí que eu vou pegar, então eu já vou sentar na janelinha. Vou aproveitar. Sim. Entendeu? Então já pega, realmente ele se aproveita do conhecimento que aquela empresa, aquela marca já possui, do público que aquela marca já possui, para poder ganhar o dele. Legal. Então, onde ele corre para registrar e proibir você de usar depois. E aí, Outro exemplo que a gente gosta de usar bastante também é o da Disney, né? Da Todos Disney. os personagens são registrados. todos Então, os o nomes Mickey- dos personagens. Os nomes dos personagens. O Mickey, a Minnie e o Pateta, todos são registrados. As São princesas. os direitos autorais também. E aí, no caso dos personagens, que são desenhos, Certo. os desenhos também são registrados junto com os seus nomes? Porque, assim, no caso da UP, né? Certo. Quando a gente foi registrar
ali a marca, a Aí gente tem o Up precisou... Altas Horas. A gente precisou colocar Altas... a nossa logo também, Aham. né? Certo. Sim. Daí, junta, o Mickey é esse e esse é o nome. Uhum. Ou não. Não sei se você conseguiu captar o que eu precisei Certo, falar. a imagem é o nome. A imagem é o nome, Sim, isso. sim, porque Ó, tudo, esse é o Mickey e esse é o nome do Mickey. tudo é direito autoral aí. Tá? Mesmo que o personagem não possua o registro no INPI aqui no Brasil, Personagem... o Mickey... O personagem é o desenho. então, você isso, fala, o desenho, né? Então, o Mickey, o Pateta, o Wakanda, Uhum. né? Que é o nome da cidade lá do Pantera Negra. Eles têm os direitos autorais. Direitos autorais. E isso impede que a gente registre aqui no Brasil qualquer marca vinculada a esse nome. Com esses nomes, Exato. esses personagens. Com esses personagens. Então, não pode. Scooby, Mickey, não pode. Não pode registrar, mas assim, por causa dos direitos autorais mesmo. Mesmo que ele não possua o registro Da marca. da marca aqui no Brasil, o direito autoral, ele é mundial. Ele é muito... daí já é um negócio Já- mais já do que é. o Brasil, é nacional, Então, porque é mundial. conhecido mundialmente. Então, ele entra meio que no patamar. Não é uma marca de alto renome, não é isso. Mas a gente consegue comparar No mesmo com as patamar. marcas de alto renome. Essas marcas, esses nomes de personagens, eles são irregistráveis. Eu posso tentar? Posso. Não Mas me você vai impede. perder. Mas nós vamos perder. Entendeu? Então, assim, cabe recurso? Cabe. Mas eu não tenho argumentação sólida. Porque já é algo que está especificado na lei Há da muitos propriedade anos. intelectual. Há Está muitos na lei anos. da propriedade intelectual. A Thalia, viu? Nada do que eu perguntei pra ela até agora, assim, nos últimos 15 minutos, tava na nossa pauta. É porque é um Nada. assunto que desenvolve, não Desenvolve adianta. muito. Porque ela já, né, já tá afiada nesse negócio há muitos anos. Então, É um tudo que eu assunto perguntar que pra ela sobre desenvolve. registro de marca, com certeza, Sim, as eu vou ter uma reuniões- resposta de no mínimo 10 minutos falando. Ah, sim, se deixar. As reuniões com a Renata começam assim, a gente vai falar sobre isso, isso, Ah, isso. não, Daqui a aí- pouco ela tá, não, gente, mas abre margem pra isso, a gente tem que falar sobre isso. Sim, e tem que tomar cuidado. tem que tomar ó, vamos cuidado, fechar então- aqui. a gente, quando faz a produção de conteúdo, vê que não é só o registro da marca. Tem muita coisa por trás, tem muita coisa que as pessoas não sabem. Então, Sim. não é só registrar a marca ali, tá tudo bem, vou ter ela pra sempre, por exemplo. Não é só isso, envolve gente vai muita coisa. chegar. Não vou dar spoiler. A gente vai chegar essa pergunta eu vou fazer. Imaginei. Se a marca é pra sempre. É, Mas o que eu quero perguntar pra você ou pra você agora, hein? Ah, Não sei vamos quem lá. que vai ter... Porque você viu que ela tá afiada Não, também, né? ela tá. Ela tá acostumada, já ela escuta tanto que já pegou o gancho. Eu tinha falado dos pequenos, né? Certo. Então, antes era só o grande que registrava aí, né? Uhum. Na maioria dos casos. E hoje tá mais pulverizado isso, Sim. mais, o mercado tá mais aberto, o pessoal tá mudando essa cultura. E a pergunta é, quanto custa para registrar uma marca hoje com a ABS Brands? Certo. Bom, João. João, a gente trabalha com 3 planos, tá? Por que a gente trabalha com planos? Porque a gente tenta entender qual é a necessidade do cliente. De repente, ele tem uma marca que seja mais complexa, então a gente tem planos que contemplam a necessidade dele, tá? Uhum. Então, na ABS Brands, o ticket médio, o plano médio lá, o que mais sai é o Pro. Então, ele está em média de R$ 1.799, tá? Certo. A gente parcela no cartão, a gente parcela no boleto, no pagamento à vista a gente faz um descontinho bacana, tudo é negociável. Porém, dentro do plano Pro não está incluso em nenhum dos planos. Não está incluso as taxas federais, tá? Certo. Tem algumas taxas Sim, também para que pagar. são do INPI. Sim. Então, para você fazer um pedido de registro de marca hoje, levando em consideração que ele vai tramitar normalmente, são 2 taxas federais, tá? Uma tem que ser recolhida antes da gente protocolar o pedido, Uhum. que é referente ao pedido de registro. Uhum. Se eu protocolar o pedido sem recolher essa taxa sai em nome da empresa,
que está contratando, sai com o CNPJ ou o CPF da pessoa, sai tudo em nome do cliente, tá? Não tem Certo. nada de ABS Brands envolvido. Certo. Essa marca é do cliente. Do cliente. O Já cara- sai tudo no nome Tudo dele. no nome A dele. ABS Brands faz um contrato com Sim. ele, que só vai Eu só prestar procurar o dele, serviço. eu represento ele dentro do INPI. Certo. Mas cadastro, certificado, processo é tudo em nome do cliente. Uhum. Então, se eu protocolar o pedido sem ter essa taxa paga, o pedido é considerado inexistente. A segunda taxa é recolhida lá na frente daqui 12 meses, 1 ano e meio mais ou menos, que é o Processo, tempo que demora o o tempo. processo, né? Então, essa segunda taxa, ela é referente ao primeiro decênio e ao certificado de registro. Mas o cara vai pagar essa taxa daqui 12, 18 meses, mais ou menos, se não der nenhum problema no Sim, processo. tramitando né? normalmente. Se não tiver alguém que quer fazer uma Uhum. intercorrência no Sim. meio e tudo mais. Exato. Aí tramitando normalmente, tá? O nosso valor dos honorários, ele é fixo, tá? Tanto para pessoa física quanto pessoa jurídica. Só que os valores das taxas não são fixos. Uhum. Ele varia. Então, se a pessoa é pessoa física, ME, EPP, MEI, ela tem um desconto Tudo com tem o INPI. diferença. Tudo. Ela tem um desconto no INPI. Então, a taxa de pedido é de R$ 142. Certo. Varia de 142 a 166, porque aí é de especificação livre, mas aí são detalhes que a gente explica para o cliente na hora, caso haja necessidade. O e-commerce, por exemplo, é uma especificação de livre preenchimento. Então, para eu colocar o e-commerce na especificação dele, eu teria que pagar R$ 166, Certo. tá? Mas normalmente é a taxa de 142. A taxa de deferimento para essas pessoas, pessoa física, ME, PP, MEI, é de R$ 298. Então, é um desconto bem bacana que o INPI dá, tá? Já para as empresas limitadas com porte demais, a taxa de pedido é de R$ 355 e de deferimento é de R$ 745 Um pouco mais caro É, já. Porém, os exato. valores dos honorários ali, É o que a gente mesmo, é fazia o fixo. a partir de 1.500 e quanto que é o primeiro plano ali? O primeiro start é de 1.599. 1.599. Aí o Pro, E o plano 1799. Pro, que tem mais mais benefícios ali, benefícios, interposição, se Uhum. tiver. Se você quiser ver um pouquinho mais sobre os planos da ABS Brands a partir de R$ 1.599, parcelados em 10 vezes, QR Code aqui na tela, ou você pode clicar em um link aí que eu vou deixar na descrição desse vídeo e conhecer um pouco mais sobre a ABS Brands e também os planos que a ABS Brands oferece para registrar a sua marca. Sim. E assim, pessoa física, você falou, né? Uhum. Então, eu posso registrar uma marca na pessoa física. Sim. Pode. Eu posso registrar o nome da minha empresa, por exemplo, da UpCont, no meu nome, João. A UpCont, UpCont é da empresa UpCont Sim, Digital ela Contabilidade. é um Só CNPJ. que eu sou dono dessa marca. Eu Uhum. posso registrar no meu CPF, Sim. falar João Vidotto é dono da marca UpCont. Pode, João. Só que assim, vamos lá. A gente precisa comprovar a atividade quando se trata de pessoa física. Então, você, João... Eu, Renata, não sou contadora, Certo. certo? Então, eu não posso registrar uma contabilidade no meu nome, porque eu não tenho como comprovar a atividade. Nem a marca? Nem a marca, eu tenho que comprovar a atividade. Porque se vai ser na especificação de contabilidade, eu preciso comprovar que eu Entendi. tenho a habilitação para isso. Que eu tenho habilitação para isso. Entendeu? Sim. Então, principalmente as profissões onde tem uma formação acadêmica, tem uma graduação, você precisa comprovar a atividade. Certo. Não adianta eu querer ser médica, abrir um consultório e não ter como comprovar que eu sou médica. Eu não posso abrir uma clínica, a não ser que eu tenha um CNPJ onde eu vou administrar uma clínica. Aí sim eu posso abrir uma clínica e contratar os médicos. Entendi. Agora, eu, Renata, pessoa física, abrir uma clínica sem comprovar que eu posso atuar naquela profissão, não. Eu não posso, por exemplo... Eu achei legal uma marca de roupa, por exemplo. Falar, vou registrar essa marca aí porque eu vou vender ela lá na frente. Um Pode. exemplo. Pode. Aí eu posso. Aí pode. Porque daí não tá ligado com propriedade de atividades intelectuais.
Pode-se isso? dizer assim, não é algo que requer uma formação. formação, Aham. entendeu? Porque contabilidade, eu não posso ser contadora, eu não entendo nada de números, como que eu vou ajudar um Certo. cliente a fazer? Entendeu? Então, eu não posso ser uma fisioterapeuta, eu não sei nem como fazer um alongamento. Entendi. Então, eu tenho que ter formação acadêmica para isso. Agora, sou uma vendedora de roupas, eu me reinventei na pandemia, vamos falar assim. Eu me reinventei, eu comecei a cozinhar, ou então comecei a vender roupas, precisei me reinventar. Aí. Eu posso registrar. Por quê? Porque aí eu, como procuradora dessa pessoa, vou fazer um documento onde ela vai declarar. É um documento super válido, ela vai registrar em cartório, reconhecer em cartório, ela vai declarar que ela atua naquele ramo de atividade. São documentos que o INPI leva em consideração. Certo. Tá? Mas são profissões que não requerem essa formação acadêmica. Um engenheiro, por exemplo, eu não posso declarar que eu sou uma engenheira, sendo que eu não sou. Certo. Eu não posso registrar uma marca lá, a não ser que eu seja uma pessoa jurídica, uma empresa que vá contratar os profissionais para isso. Aí é Entendi. diferente. Eu, como CNPJ, consigo. Certo. É diferente. Agora, como pessoa física, Física, eu tenho daí que já não eu dá. tenho que comprovar a atividade. Comprovar a atividade Sim. através de uma declaração, no caso, se for A declaração Vamos que pegar nós esse mesmos exemplo. fazemos. esse exemplo do vendedor de roupa, Sim. uma declaração que vocês, a ABS Brands Nós faz, confeccionamos ele só e assim. a pessoa assina, eu trabalho com isso. Exato, a gente só desde declara, tantos tempos. porque aí é um Aham. documento que a gente está anexando no processo e essa pessoa tem total responsabilidade sobre esse documento, Legal. entendeu? Lá na frente, se houver alguma dúvida quanto à atividade dessa pessoa, pode-se pedir a caducidade da marca, por exemplo, Uhum. porque ela vai ter que comprovar o uso da marca. Tem que comprovar. Comprovar e mostrar a atividade dela, mostrar que ela realmente atua nessa atividade, que ela realmente é vendedora, que ela realmente cozinha, faz marmitex, enfim, ela tem que comprovar o uso da marca, Entendi. entendeu? Tá vendo, É. Letícia? São muitos Por isso- detalhes. Sim. Por isso é bom o que você estava falando. A Sim. parte mais uma vez eu reitero aqui, a parte da educação para os Sim. empreendedores. Sim. A gente foca muito nisso porque a gente vê os próprios clientes que chegam até a gente. Não, mas por que? Eu não tenho empresa aberta no meu nome. Por que eu não posso registrar? Vocês não falam que pode pessoa física? E a gente tem que fazer esse processo de educação. Uhum. Então, hoje, a produção de conteúdo que a gente faz, né, Rê, em parceria, assim, a gente tenta educar ao máximo para que o cliente chegue até a gente um pouco mais redondo, assim, sabendo quais etapas ele vai passar, o que ele precisa fazer, quanto que ele precisa pagar. Então, é todo um processo que o cliente passa. É de fato, uma experiência Sim. completa, né? Uhum. Porque muitas vezes, às vezes, que nem você falou no começo do podcast, eu sabia que eu precisava registrar a minha marca, eu tinha esse conhecimento, mas muitas pessoas não têm. Sim. O registro de marca, apesar de já ter bastante tempo aí, né, no mercado, e de ser obrigatório, ele ainda é desconhecido por muitas pessoas. Muitas. E tem muita empresa que precisa Sim. registrar a marca. Na às realidade, ele não é nem vezes- obrigatório, né? É um obrigatório, é ele recomendado, necessário. Ele exato. é necessário, É. porque se você vai abrir uma empresa, é obrigatório você registrar na junta comercial. Sim. Bom, Senão você não consegue. Não Então, consegue. não tem nem o que discutir aí. O registro não é obrigatório, mas é necessário. Quando o seu filho nasce, o que você faz? então, é porque Você registra aí a ele gente para volta, mostrar que é seu. a gente Exato. volta lá Entendeu? atrás, né? Sim. Exato. Porque quando você abre uma empresa, Sim. uma loja, vamos pegar uma loja. O que você vai fazer? Você vai investir em quê? Você vai fazer uma fachada. Sim. Você vai gastar uma grana. Você Vai vai ter fazer. um nome. Você vai ter um nome, Não vai? né? Pronto. Então você vai ter que fazer uma fachada na empresa. Uhum. Não é barato. Você vai gastar. Você vai fazer redes sociais. Sim. Google Ads. Um exemplo, né? Vai. Fotografia. Vai dinheiro nisso. Você vai Produzir um contratar site. fotógrafo, fazer um vídeo institucional da empresa, publicar no jornal. Enfim, N publicações você vai Sim. fazer. O que você está fazendo assim? Você está investindo Sim. na empresa e investindo aonde? Principalmente No marketing. na tua Na marca. tua marca. Esse valor está depositado aonde? Na tua marca. Então, você precisa ter propriedade dela. É a mesma coisa você falar, eu vou
vi esse terreno aqui, vou construir nele, mas você não tem a Você não é propriedade nem dele. dono dele. Você não é Sim. dono. Pode, daí vem o dono lá, ou a pessoa que compra e fala, ó, o terreno é meu. É. E aí? Não é teu. O que a gente vê muito acontecer é todo esse processo de branding que você falou, a pessoa confunde aquilo como se a marca fosse dela. Sim. Não faz o registro como se a marca fosse dela. Então, o branding que você tem da sua marca é diferente do seu registro de marca. Sim. Sim. E esse é uma das maiores batalhas que a gente Bastante. trava com os clientes, né, Rê? Porque a gente tenta mostrar, tipo, bacana, você tem sua empresa há 10 anos, você tem um branding, você tem a fachada da sua loja, as suas redes sociais bombam, mas e seu registro de marca? Como que tá? E se alguém chega amanhã e pega o seu registro e protocola um pedido no INPI? Você vai perder 10 anos de trabalho, 10 anos de branding, tudo que você lutou pra conseguir, você vai perder. Por exemplo, eu tenho meu Instagram, onde eu me posiciono como João Neto Contador. Eu posso registrar João Neto Contador? Pode. Não busquem João Neto Contador, até porque já está em processo, elas já sabem aqui. Já Já fui tá eu tudo que protocolei. Tá tudo... É verdade, né, gente? Então, mas vamos lá. Você falou aquela hora de um ponto bem específico da validade da marca. Então, Sim. a gente emite o Certificado. certo? Emitimos o certificado. Ele tem quanto que é a validade dele? 10 anos. 10 anos. Porém, a gente precisa fazer um pagamento, ou depois de 10 anos o negócio cai e já pode entrar para outra pessoa essa marca, ou eu continuo com ela pro resto da vida. Você tava falando disso aquela hora e eu falei assim, eu vou falar disso ainda. Chegou Tava aqui na a minha hora, chegou a pauta. hora. Então, ele dura 10 anos, né, Rê? Sem E aí, problema. o que a gente recomenda é um ano e meio antes, você manda uma mensagem lá pra Renata. Renata, tá vencendo o meu registro. Como que a gente faz? E aí, ela vai entrar com o processo todo de novo, né? Não, é uma prorrogação, é mais É, simples. um processo Prorrogação. de prorrogação. É um processo de prorrogação. Isso. Não é nem processo. É uma vez que foi recolhida a taxa, ele é... Isso depois dos 10 anos. Depois Sim. dos 10 anos. Então, assim, o registro é válido por 10 anos, sendo prorrogável por igual período. Então, enquanto você estiver trabalhando a sua marca, você vai prorrogar ela de 10 em 10 anos. Só que é necessário fazer essa prorrogação, tá? Então, o recolhimento da taxa de prorrogação, que você pagou, automaticamente ele já é prorrogado. Então, é um sistema automático. Uhum. Já ocorre a prorrogação, desde que a taxa seja recolhida no prazo. No prazo de 10 anos. No último Antes ano, de vencer. no último ano, né, quando fechar os 9 anos, entrar no último ano, já é o momento de fazer o recolhimento da taxa. Aí a Best Brands entra em contato com Sim. o cliente e fala, cliente, precisamos Exato. então renovar o teu... A prorrogar prorrogar a o- marca, a sua exato. marca, porque senão você vai perder. Aí o cara perde se ele não Se quiser. ele não prorrogar, a marca é extinta, o registro é extinto, aí fica Pra outra livre para pessoa. outra Sim. pessoa registrar. Entendi. E fica muito livre, né? Fica Porque, não totalmente esquecendo, sempre tem alguém de olho. Sempre tem alguém de olho. Então, por isso que a gente recomenda que seja feito no prazo desse um ano, porque é um tempo que dá pra Hábil. respirar, que dá pra manter tudo ali E dentro outra. dos conformes, E é né? daqui 10 anos, então a pessoa Sim. consegue se organizar e vai crescer nesses 10 anos, né? Porque o empreendedor, ele começa já com a intenção de crescer. O foco é esse. Né? O foco é esse, Sim, a o meta foco é é- essa. Então, vai crescer. Aí, daqui 10 anos, quando estiver vencendo, já é hora de fazer a prorrogação. Se não fizer, perde. Aí, a marca, o registro é Fica extinto. disponível pro Fica mercado. disponível para o mercado. Exato. Aí é Que importante. interessante, né? É, a gente é, acha que a então. gente vai pagar, vai fazer tudo ali, Não. as taxas e vai ser nosso, né? Por isso Mas que na eu verdade, falo não. que o registro de marca, ele não acaba quando eu te dou, quando eu entrego o certificado, quando ele está registrado. Não, não acaba aí. E assim, aí existe durante esses 10 anos, né? Existe algum acompanhamento que a ABS Brands faz para esse cliente, para que ele fala, tá tudo certo aqui com você, com a sua marca, você vê isso mensal, anual, se tem alguém querendo pegar ali, tentando entrar com Uhum. algum processo. Sim.
Sim, João, a gente faz esse monitoramento, né? A gente chama de monitoramento e a vigilância da marca. Então, monitoramento é o quê? Quando eu entrego para você o certificado de registro, a partir do momento da concessão do seu registro, o INPI ainda abre um prazo de 6 meses, de 180 dias, para que algum terceiro que se sinta prejudicado com a sua marca entre com um pedido de nulidade administrativa. Então, isso, se você não tiver o acompanhamento, pode acontecer e você nem saber. Entendeu? Aí é interessante a gente fazer uma manifestação, a gente responder esse pedido de nulidade administrativa para provar que a sua marca é legítima, você não utilizar ela de má fé, porque com certeza é isso que vai ser argumentado na nulidade administrativa, e você não perder o registro da sua marca, porque corre o risco de perder ainda, tá? Então, você não tem o acompanhamento do seu registro. Daqui 5 anos, alguém de olho na UpCont fala assim, quero essa marca. Só que 5 anos acabou a sua proteção de uso, tá? Embora a sua marca seja registrada por 10 anos, você tem 5 anos de proteção de uso. O que são esses 5 anos? Nos 5 primeiros anos, ninguém pode mexer com você. Ninguém pode. A marca é sua. Tá. Acabou aquele prazo da nulidade administrativa, dos 6 meses, a marca ela é sua, ela está registrada. Só que daqui 5 anos, eu tenho interesse na sua marca. Eu vou pedir a caducidade da sua marca. Entendi. Entendeu? Porque acabou a proteção de uso. Certo. Aí, com a caducidade da marca, o INPI vai publicar para que você faça a prova de uso. Aí você vai ter que provar que você ainda usa essa marca. Eu uso, que é minha já, que tá tudo Isso. certo com a minha marca. E por isso Exatamente. precisa ter um acompanhamento Porque a gente mensal, vai... É anual. Nosso acompanhamento ele é anual. Uhum. Então, são valores irrisórios, tá? Uhum. Que a gente cobra, são anuidades baixas, pequenas, perto de todo o acompanhamento que a gente faz. Porque não é só isso. Sim. Eu não acompanho somente a revista do INPI, se tem algum terceiro tentando fazer algo contra você, ou se tem algum terceiro tentando registrar marca parecida ou idêntica à sua. Eu acompanho as redes sociais. Uhum. Então, eu vejo Facebook, Google, Instagram, para ver se tem algum UpCont de má fé usando da sua marca indevidamente. Aí é onde a gente entra com notificação extrajudicial. A gente faz todo esse trabalho para você. A gente vigia a sua marca. Se tiver uma outra UpCont, por exemplo, no Instagram, você vai notificar e falar, ó, tira aí porque essa marca é registrada. A gente faz uma notificação extrajudicial. Ó, essa marca ela é registrada assim, assim, assado, tem propriedade, pertence a tal empresa, você está usando de forma indevida. Se você não tirar em determinados dias, a gente vai entrar com uma ação judicial. Uhum. Aí vai pedir indenização, pede multa. Você pode até cobrar um aluguel para a pessoa. Entendeu? É interessante, hein? Assim, é um negócio que a gente vê... Ah, vamos registrar o nome da empresa. Vamos falar de nome de empresa, não vamos nem falar de Da razão produtos igual a social. gente estava falando, né? Ah, vamos registrar então a marca aqui da empresa. A gente acha que é tão básico, tão simples, ela é registrar. Mas na verdade tem tanto processo, tanta Sim. interposição que pode acontecer no meio do caminho, Sim. das pessoas quererem pegar a marca, se interessarem e tal, e tem que ficar defendendo. É complicado, né? É Muito. bem complicado. Por isso que é interessante sempre ter um profissional acompanhando. Sim, com certeza. Entendeu? E alguém que possível. entende do assunto, lógico. Exato. É possível você fazer o seu processo sozinho? Mas tem todo esse acompanhamento que você não vai ter tempo para fazer. Você não vai querer acompanhar. Eu tenho um casamento com cada processo, com cada cliente que eu com assumo. certeza. Então, assim, semanalmente estou lá, acompanhando Olhando. o processo. É um casamento, até entregar o certificado. Aí depois ele quis dar continuidade com a gente, com o monitoramento, a vigilância. Então, continua o casamento. Eu posso... Semanalmente estou lá acompanhando, deixando bem claro que tá tudo certo, tá correndo tudo bem. Você me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada. Mas é um processo como se fosse qualquer outro processo que você vai no escritório de advocacia e fala, ó, eu quero entrar com processo Sim. contra essa Sim. pessoa. Sim. É um processo que você entra, na verdade, junto com o INPI. Exato. E você precisa ficar acompanhando as movimentações dele. Tudo. Tudo que acontece. Tudo. Então, se você sofre uma oposição, cabe manifestação sobre a oposição. Então, a gente tem autonomia, autoridade para atuar
dentro do INPI, Uhum. com as oposições, com as manifestações, com os recursos contra o indeferimento. Então, a gente consegue fazer tudo para o cliente dentro do INPI. Fazer de tudo para não sair do âmbito administrativo. Uhum. Porque se sair do âmbito administrativo, vai para ação judicial. Aí Certo. complica. Ó, eu tenho uma pergunta aqui. A gente até tinha falado, né, sobre o João Neto Contador, né? Mas é uma pergunta um pouco mais específica. É preciso fazer o registro de marca quando a tua marca é o teu próprio nome? Por exemplo, Renata Molina Serviços de Registro de Marca, por exemplo. É o nome da tua empresa. Renata Molina Registro de Marcas. É necessário você fazer o registro, mesmo sendo o seu próprio nome? Sim. O Quantas próprio nome Renatas? talvez até completo. O nome da empresa, o nome Sim. fantasia mesmo, não a razão social. Sim. É preciso porque, assim, quantas Renatas Molinas existe por aí, Certo. né? Esses dias eu vi no Facebook uma Renata Molina que tem 18 tatuagens do Harry Potter. Falei, caramba, mas eu não tenho nenhuma tatuagem do Harry Potter, não sou eu. Essa Renata Molina não sou eu. Ela gosta de marca, viu? É, Do Harry Então, assim, Potter. quanto João Neto existe por aí, Sim. né? Então, precisa sim, e é possível você registrar o seu próprio nome. Mas aí já entra um pouquinho mais de É burocracia. diferente. Porque aí você vai ter que fazer uma autorização do uso do seu nome civil. Também é burocrático, mas também não é complicado, Uhum. né? Mas tem que ter uma autorização, porque senão o INPI vai falar assim, tá bom, João Neto Contador, prova que você é o João Neto. Aí lança uma exigência que vai atrasar um pouco mais o processo, Processo. entendeu? Porque já é demorado, Já né? é se você for ver. demorado. Então, a gente evita as exigências. Uhum. É possível registrar não só o seu nome civil, como o sobrenome, desde que a gente faça uma declaração, né, de que você autoriza o uso do nome civil. Uhum. Mas é interessante você registrar o seu nome, porque só o seu registro lá em cartório não é o suficiente. Existem os homônimos, né, muita gente com nome igual, Certo. entendeu? E uma outra pergunta que me veio aqui agora. Eu já escutei pessoas falando que entrou com registro de marcas, achou que estava tudo certo, mas daí não pagou a taxa. Eu não sei qual taxa que é daí, se é a primeira, se é a segunda, se A segunda. não pagou a taxa e perdeu o prazo de pagar Isso. a taxa, achou que o negócio estava indo e Isso é o que E mais não foi. acontece. É o que mais acontece, João. é um negócio. É o que eu, mais acontece. eu conversei com mais de Sim. uma pessoa que Aham. falou isso pra mim. Ai, dei entrada no meu registro, tá ok, porque viu que foi deferido, Uhum. certo? Foi deferido. Só que a partir do momento que sai o deferimento, abre-se um prazo de 60 dias, para o prazo ordinário, para que você recolha a taxa do deferimento, aquela segunda taxa que é recolhida no final do processo, referente ao primeiro decênio e ao certificado de registro. Uhum. Não recolher essa taxa nos 60 dias, que é o prazo ordinário, o INPI ainda dá um prazo extraordinário de 30 dias. Ele é pra que- legal ainda. É. Ó, você esqueceu. Cobra um pouquinho mais caro? Cobra. É. Mas ainda te dá a chance de pagar a taxa e ter a sua marca registrada. Certo. A maioria perde esse prazo. Ou porque não teve um acompanhamento, contratou a pessoa errada para fazer o acompanhamento, ou porque registrou por conta própria. Sim. Então, a maioria perde o prazo. Aí, quando eu vou ver, tem um código lá, 157, que é referente ao Não pagou. deferimento, mas foi arquivado por falta de pagamento. E E aí- muitas vezes demais. é falta de informação, Exato. né? É onde eu ia entrar. É Uhum. muito falta de informação, porque você vai procurar na internet e você não encontra. Não. Que você tem esse prazo. Putz, Sim. perdi os 60 dias, eu tenho mais 30. Tem mais 30, tem o prazo extraordinário. Sim. E o prazo extraordinário, ele vale para prorrogação. Uhum. Temos um prazo extraordinário. Só para as manifestações que não existe o prazo extraordinário. Mas para prorrogação, deferimento Manifestações existe. seria o que, no caso? Uma oposição, Ah, recurso tá. contra o indeferimento, aí são prazos contados mesmo, são os ordinários, não existe o extraordinário. 30 dias. 60 dias. 60 dias Isso, acabou, se você acabou. não fez... Se você perdeu. protocolar fora do prazo, o INPI já não vai nem pegar. Ele já vai publicar, olha, petições protocoladas fora do prazo não são aceitas. Uhum. Então é E isso aí que a você gente vai perde, ter. aí você volta Perde. lá no Aí começo. tem que começar do zero. Começa do zero, um novo processo. Se ninguém registrar a marca. Se ninguém No registrar. meio do caminho. Exato, exato. Se ninguém registrar no meio do caminho. Nossa, que louco, né? É.
E é cada coisa que a gente vê, a gente que convive muito tempo com marcas e patentes, a gente vê cada história. De cortar o coração, viu? Não, mas eu que não convivo 100% com marcas e patentes, eu já escuto várias histórias, inclusive essa que eu tô te falando, de pessoas que perderam o prazo da taxa. Exato. E é muito comum. E às vezes... É o mais comum. Mas você sabe, assim, poucas situações, mas às vezes a pessoa entrou com... Não desmerecendo nenhum profissional, mas às vezes ela entrou com uma pessoa que não é especialista naquilo, porque isso qualquer advogado pode fazer. Pode fazer. Né? Qualquer pessoa pode fazer. Não precisa nem ser advogado. Não precisa ser advogado? Não, qualquer pessoa pode fazer. Beleza, olha que beleza. O cara não precisa nem ser advogado, ele mesmo pode fazer. É porque o advogado, ele já tá tão acostumado com o prazo que pra ele isso é fichinha. Mas aí ele não sabe fazer, porque ele não tem a know-how do negócio. Sim. Aí ele perde os prazos e pode ser que ele perca a marca. Por isso que é importante você sempre estar junto com pessoas que são especialistas, Sim. que dão um acompanhamento, um escritório especialista, que é o caso da BS Brands, que tá ali todos os dias vendo os processos, se teve oposição, se pagou a taxa, se não pagou. A gente faz um acompanhamento minucioso. Assim... Isso é muito importante. A gente faz e o legal lá da ABS Brands é que a gente faz um trabalho consultivo mesmo, é personalizado, João. Sim, com certeza. Então, com você, João, eu já sei como que eu vou lidar com você. Mas tem aquele cliente que é mais reservado, eu sei lidar com ele também, eu vou entender qual é a dor dele. Então, ele se sente à vontade em conversar com a gente. É um Isso atendimento é bem bacana. consultivo. Sim. É muito legal a confiança que a gente ganha dos clientes, sabe? O relacionamento que a gente cria. Porque eles sabem que podem confiar na gente. Então, sabem que se tiver alguma coisa errada, eu vou falar para ele. Não dá. Não dá. Não vai rolar. Você vai gastar sem... vai jogar dinheiro fora e você vai achar que fui eu que agi de má fé com você. Sim. Então, eu prefiro falar não para você agora, a gente sentar junto, porque aí eu te dou total liberdade. Pense em 10 nomes, me manda os 10 nomes que eu vou fazer a busca para você. Não me importa se são 10, 20, 30 nomes, me manda todos. Que eu vou fazer a busca e a gente vai achar um nome para você. E bem detalhada, bem né? detalhado, Inclusive. isso, bem detalhado. Que eu já mandei e eu sei como que é a consulta. Exato. Eu tive um conhecido que eu falei, se você quiser registrar a marca, manda para mim que eu faço a consulta para você. Mas daí, no caso, como a gente tem a parceria com a Best Growth, eu mando para vocês manda lá, pra né? gente. Aí eu falei assim, manda para mim, a gente não faz a cobrança de fazer a consulta. Aí ele falou assim, a consulta eu já fiz, a consulta dá para ver no site. Só que o cara só fez a consulta da parte básica. O termo básico. A parte básica. Ele não tem know-how para olhar, não desmerecendo ele nem nada, mas são pessoas que trabalham o dia inteiro com registro de marca. É diferente. Sim. É um negócio diferente. Exato. Você tá o dia inteiro fazendo aquilo durante 10 anos. Então, você sabe o que você tá fazendo. E eu acho que um dos nossos diferenciais também é essa questão de explicar. Porque chega muito pra gente, o cara fala, mas eu vi lá no site do INPI, tá disponível, tá ok. Por que você tá falando que não é? E aí a gente tem que fazer todo esse trabalho de explicar. Não, mas não é assim. Tá disponível por isso, por isso, por isso. Mas dentro da sua categoria de empresa, não tá disponível. Que são as classes, né? Isso, dentro da sua classe não tá disponível. Então, isso que a Renata falou, acho que é um dos maiores diferenciais da Best Brands, porque a gente não oferece só o serviço. Só registrar a marca, tudo bem. Mas a gente sempre deixa o cliente a par do que tá acontecendo. Por que tá acontecendo isso? Por que eu tenho que pagar isso? Por que eu tenho que assinar esse documento? Transparência. Total. A gente explica pra ele o que tá acontecendo com o processo dele. Além da transparência, pro cara entender. Ele precisa entender o que tá acontecendo. Sim. Com a empresa dele. Às vezes o cara chega pra gente e fala, mas por que ninguém nunca me falou isso? Às vezes é uma coisa simples, né, Rê? E o cara falou, mas por que ninguém nunca me explicou? Tão fácil. Tão fácil. Fácil assim, né? Sim. Pra quem tá no meio todos os dias, né? A maioria dos clientes que chegam pra gente também são abordados de forma ameaçadora,
né? Olha, se você não registrar sua marca agora, você vai perder. Você vai perder. Mandam até o Pix. Nossa. É papum. O golpe. Manda até o Pix para você. E também, vou até aproveitar já e falar que com os clientes da ABS Brands, a única ponte, o único elo, a única comunicação do cliente com o INPI é a ABS Brands. Qualquer cobrança que for fora disso é golpe, descarta, desconsidera e não paga, porque tem empresas que usam, né, acompanham toda a publicação, vê lá com um novo pedido, mandam cobranças de anuidade, disso, daquilo. E o Acompanha cliente... o pedido porque o pedido é público. Sim, o pedido é público, entendeu? Então, e eu recebo muito, Renata, mas já não tá pago? O que é isso aqui? Falei, então você desconsidera, a gente até fez, né, Sim, um informativo, um comunicado, porque para os clientes. sim, né? porque a única comunicação é ponte mesmo, sabe? Entre o cliente e o INPI é a ABS Brands. Não veio da ABS Brands, desconsidera. Isso vale para as outras empresas também de marcas Ou e entra patentes. em contato com a ABS Brands Sim. para Exato. se certificar Então, daquilo, né? Teve É uma importante época que saber. isso aconteceu muito, Muito, né? acontece. E não é coisa de agora, não. Fala assim, Renata, é recente porque a comunicação... Não, é coisa de lá de 2010. Sim. Desde lá atrás eu comunico os clientes das cobranças indevidas. Então é uma coisa muito antiga. Então é por isso que eu falo, o registro de marca não é só o registro. É o acompanhamento, até o final, entregar para a pessoa, falar, ó, tá aqui seu registro, É você ter um tem 5 profissional anos, e realmente depois do mais lado que vai ajudar ele em tudo que ele precisar dentro do âmbito administrativo do INPI. Isso é bom, isso é ótimo. É ótimo. Maravilhoso. É bom. Ter uma pessoa que entende do assunto junto com você. Sim. Né? Sim. E eu sei que nós temos novidades à vista, né, para a ABS Brands. E eu queria saber quais são esses novos lançamentos previstos aí agora para Brands 2023 já, né? Já Tá na um porta. pulo, já é. Só abre a porta. Nós estamos gravando esse podcast no dia 9 de novembro de 2022. Nós estamos fazendo essa gravação. Ele vai ao ar depois, né? Lógico. Mas dia 9 de novembro de 2022, final do ano. Então, nós estamos aqui já em 2023 para fazer os lançamentos da ABS Brands aí. E você vai dar um spoiler para nós ou é a Letícia agora? Você que manda, cara. Pode falar. Bom, agora além do registro de marcas, a gente vai atuar em 7 novas áreas com a ABS Brands. Então, vai ter registro de patentes, vai ter registro de o que mais? Desenho industrial, registro de software, tudo que é relacionado à propriedade intelectual, porque a propriedade intelectual é um leque gigante, né? Certo. Não é apenas o registro de marca. Então, tudo relacionado à propriedade intelectual, a gente vai ter um departamento para cada um deles. Então, a demanda vai ser bem maior. Só o registro de marca para a ABS Brands esse ano foi um salto. Então, a gente quer explorar todas as áreas da propriedade intelectual. E levar isso para o cliente, porque ele vai ter tudo no mesmo lugar. Então, explica... Agora, eu fiquei com uma dúvida agora, hein? Ai, Jesus. Marca, registro de marca é diferente de registro de patente. Sim. Só faz essas duas comparações para nós. Certo. O que seria a marca, você já falou aqui, né? Mas o que seria o registro de uma patente? Tá, a patente é a invenção. Ah, tá. Então, ela é a invenção. Eu inventei um produto... Sim, que não existe no mercado, é algo realmente novo, inovador. Então, você faz a sua patente, você registra a sua patente. Você inventou uma receita nova, que só você tem aquele ingrediente especial, sabe? Vamos registrar. Coca-Cola melhorada. Exato, vamos fazer um desenho industrial. É tudo registrado, é tudo patente, é tudo invenção. Então, você inventou uma cadeira que tem uma movimentação diferenciada. De repente, uma pessoa que tem crises de ansiedade, aí você faz uma cadeira que prende ela. É uma invenção. Então, a gente vai lá e faz a patente dela. Né? Então, é tudo aí, isso. Com desenhos, projetos, tudo. Aí um processo totalmente Aí tem uma diferente. busca que... A busca da patente é diferente. A busca da invenção. Porque daí, né?
É diferente. Já Então, começa a complicar o negócio. Sim. Não é só o Sim. nome da empresa. exato. Não é só o nome da empresa. Não é, não. Aí eu tenho que provar para o INPI que realmente aquela invenção é válida, né? Sim. Ou você cria um modelo de utilidade, de repente você fez uma melhora numa invenção. Ah, já existe a cadeira tal, eu tenho uma melhora aqui para ela. Algo que não existe ainda. Então, a gente vai lá e cria um modelo de utilidade. É tudo registrável, é tudo propriedade intelectual. Aí vamos para os direitos autorais, o registro de softwares. Hoje em dia, com essa tecnologia toda, Sim. todo mundo sempre inventando alguma coisa, algum aplicativo novo. Aplicativo de celular o também software, entra então- nessa? Sim, Entra. tudo. Então, a gente vai fazer o registro de tudo. A gente vai atuar totalmente na propriedade intelectual. Totalmente. E no caso do aplicativo, né? Já entra a marca do aplicativo, que é o Ah, nome. já é tudo. Gente, Já é entra tudo. Ah, já é tudo. Já é tudo. É um mercado Tem a indicação gigantesco. geográfica, né? Indicação geográfica seria o que, no caso? É algo que pertence àquela região, né? Então, a cachaça, por exemplo. Ah, tá. A cachaça, ela é brasileira, Certo. né? Então, você não consegue registrar o termo cachaça, por exemplo, né? O Você- termo... O termo. Então, eu vou colocar assim, É. cachaça up conte. Ó, Não, a cachaça não é. Você tá gostando das fica ideias. bom, hein? Ó, você viu, né? É. Já registrar várias classes aqui Já hoje. manda pra gente. Então, assim, a cachaça, ela é uma indicação geográfica. Você consegue criar a sua cachaça. Certo. A Up Conte. Uhum. A cachaça, ela entra como um slogan. Só pra falar Entendi. que ela é uma cachaçinha. É, mas ó, Entendeu? é muito abrangente, Tequila, né? Muito. É muito. É muita coisa. Então, é coisa que nós somos habilitados a fazer. A ABS Brands é habilitada, tem autoridade e autonomia dentro do INPI e da Biblioteca Nacional, no caso dos direitos autorais. Nós somos habilitados e a gente quer abrir esse leque Sim. e oferecer. Porque aí o seu cliente, João, tem uma invenção aqui, cara, que não vi, não achei em lugar nenhum. Acho bacana patentear. Você já vai levar lá pra gente. Vamos fazer a busca para ver se realmente não existe essa invenção Uhum. e vamos fazer tudo para ele. Que são esses novos lançamentos agora para Sim, 2020. exato, Já 2020, vai entrar 23? Que já tá aí, Já vai entrar já vai entrar 23 com isso, com isso. entendeu? Que legal. A demanda, ela não é tão grande como o As- registro de marca. marcas, né? É porque Entendeu? o de marcas, ele É, apesar muito dele forte. ainda não ser, acredito, muito difundido, mas ele é mais conhecido. ele não do é que muito esses outros. acreditado, né, João? Porque muita gente vê o registro de marca como balela. Até Até perder a marca. até perder Até ter a que sua trocar. marca. Porque Até ter eles que acham trocar. que é uma despesa que eles vão ter. Quando, na realidade, é um investimento. investimento. E é um investimento muito... É um valor muito irrisório que eles Baixo. vão ter, baixo, perto do que eles têm a perder. É. Então, o importante é eles entenderem isso. Ó, eu vou fazer... Eu gosto de conta. Isso. Eu vamos gosto de lá. conta. O cara vai fazer uma fachada. contador, né? O cara fez ali o nome da empresa. Ele vai fazer uma fachada na empresa Uhum. dele. É no mínimo 10 mil reais. Vamos lá. 10 mil. Ele vai gastar R$ 1.600 reais para fazer o registro do nome da do nome empresa. Certo? E se Tá. ele não fizer, alguém vai pegar o nome dele e vai falar: "Ô, se eu preciso, você tira essa Troca fachada aí que tudo. você gastou 10. Sim. Quanto troca ele perdeu? tudo. Perdeu 10. Troca Olha só. tudo. Sim. Aí, eu já tive casos de cliente que falou assim, Renata, mas eu tenho o uniforme dos meus clientes, dos meus É, funcionários, daí dos meus tem que trocar colaboradores. tudo. É. Como eu sou conhecida na minha região com Fulano esse da empresa nome, tal. exato. O que eu vou fazer? E ela vem com uma notificação extrajudicial para mim. Ah, desculpa. Vai ter que trocar o uniforme, vai ter que trocar a fachada, vai ter que vai ter que notificar todos os clientes que ela mudou o Mudou nome. de transtorno. É o transtorno. É E transtorno. é transtorno. Perto do valor que é para registrar Pra fazer uma É marca, transtorno. é transtorno, não vale a pena. Entendeu? Exatamente. Então, é isso que a gente tenta passar para os clientes, essa importância. Eu costumo falar sempre nos podcasts, principalmente nos finais dos podcasts, que eu recebo uma aula cada vez que eu venho gravar um episódio. Porque todos os que já passaram por aqui, eles vêm com conteúdo muito relevante, porque eles são convidados, assim, de extrema competência e conhecimento naquilo que eles fazem, Sim. né? Eu costumo falar que eu tenho uma aula toda vez
que a gente faz um episódio. E essa aula que você me deu aqui hoje, pra mim, pra Letícia, pras meninas aqui que estão com a gente, cara, foi sensacional. Sim. Sensacional. E eu vou repassar isso para todos os meus clientes para que eles tenham mais conhecimento sobre toda essa situação do registro de marca e procurar a ABS Brands para a gente poder fazer os registros de marca deles. E estamos à disposição. Muito bom. Renata, eu agradeço imensamente todas essas informações, a sua disposição em estar aqui, a sua energia em estar aqui compartilhando com a gente. A caneca da ABS Brands aqui, que eu ganhei de presente também. Hoje, como eu falei, a gente está gravando num outro estúdio e a caneca é da ABS Brands hoje, ó, não é da UpConte. Sinta-se à vontade de voltar mais vezes aqui no podcast. Quem sabe a gente não grava um episódio 2, um negócio mais aprofundado ainda do que isso, né? Com relação aos registros novos agora que a ABS vai fazer também, né? Então, mais uma vez, eu quero te agradecer a tua participação aqui. João, eu que agradeço. É uma oportunidade incrível, né? Da gente poder levar mais informações, né? Um assunto de tanta importância que ainda é desconhecido por algumas pessoas. Então, me coloco desde já à disposição também, para todo mundo que tiver dúvidas, vem, chama a gente, estamos à disposição, a gente vai esclarecer todas as dúvidas com a máxima transparência, que é algo que a gente faz questão de ter, é transparência. E obrigada pela confiança, por ter vindo até nós, né? Principalmente por ter vindo até nós, e foi um grande prazer mesmo. E o ano que vem a gente traz novidades e vamos de novo participar aqui. Vamos sim, com certeza. Com certeza. Letícia, eu também quero agradecer imensamente a sua disponibilidade em estar aqui atuando como nossa co-host. Você foi fundamental na participação desse podcast, colocando as suas dúvidas também e compartilhando dos seus conhecimentos com a gente. E sinta-se à vontade de voltar mais. Quem sabe vocês não vão para Londrina gravar comigo não é, também. Mas ela vai comigo, já levo junto. A próxima a gente já vai até tá você. Escalada, isso. Eu que agradeço a oportunidade. Eu sempre falo para Renata, acho que para o time todo, que a gente tem que educar o nosso cliente. A gente tem que educar as pessoas que a gente quer alcançar. Sim. Então, eu acho que eu sou até um pouco chata com isso, porque eu acredito muito na forma de educação para captação de cliente. Então, eu acho que nesse processo todo que a ABS Brands faz é fundamental as pessoas saberem o porquê que elas precisam registrar a marca delas, o que acontece se elas não registrarem, qual que vai ser o prejuízo que elas vão ter. Então, tudo isso que a gente discutiu aqui é um baita material para todo mundo que vai assistir. E siga a gente nas redes sociais, ABS Brands Oficial, ABS Growth Oficial. No Instagram, lá, né? No Instagram, isso. Que lá tem muito conteúdo, a gente posta conteúdo praticamente diário para educar nossos seguidores e para cada vez mais as pessoas ficarem alertas, tanto sobre golpes quanto sobre pessoas que estão ali só para... não precisa registrar não, tá tudo bem. E aí a pessoa vai ter um baita de um prejuízo. Na verdade, não é bem assim, né? Exatamente, não é bem assim. Então, nas nossas redes sociais, a gente tem bastante conteúdo mostrando que, de fato, o registro de marca é sim uma coisa essencial. E a gente precisa sim falar sobre isso, porque tem muito empreendedor aí perdendo dinheiro, perdendo a marca dele. E com a ABS Brands isso não vai acontecer. Não vai. Agora sim, hein? Agora eu senti firmeza, hein? É um time de ponta aqui, achando que... E também quero agradecer ao nosso patrocinador especial, a ABS Brands, e também a ABS Growth, aqui no nosso podcast Profissão Empreendedor. Eu sou o João Neto, peço que você se inscreva no canal. Esse foi mais um Profissão Empreendedor. Valeu e até a próxima.